Vamos adorar ao Senhor, na esperança de o encontrar, na esperança de vê-lo face a face no céu. Eu quero ouvir a música do céu. Eu quero sentir o perfume lá do céu. Ó Deus, leva-me a um lugar seguro em Ti, e ali habitarei mais perto de Ti, mais perto de Ti. Eu quero ouvir a música do céu. Eu quero sentir o perfume lá do céu. Ó Deus, leva-me a um lugar seguro em Ti, e ali habitarei mais perto de Ti. Senhor, leva-me às alturas, aos lugares mais secretos do Teu coração. Senhor, leva-me às alturas, aos lugares onde os pés humanos jamais pisarão, jamais pisarão. A igreja declara: eu quero ouvir, eu quero ouvir a música do céu. Eu quero sentir o perfume lá do céu. Ó Deus, leva-nos, Senhor, a um lugar seguro em Ti, e ali habitarei mais perto de Ti. Aleluia. Senhor, leva-me às alturas, aos lugares mais secretos do Teu coração. Senhor, leva-me às alturas, aos lugares onde os pés humanos jamais pisarão, jamais pisarão. Intimidade, eu quero intimidade, intimidade. Eu quero intimidade, intimidade será a canção do meu coração. Intimidade, eu quero intimidade, intimidade. Eu quero intimidade, intimidade será a canção do meu coração. Intimidade.
Eu quero intimidade, intimidade. Eu quero intimidade, intimidade será a canção do meu coração. Aleluia, intimidade. Intimidade, eu quero intimidade, intimidade. Eu quero intimidade, intimidade será a canção do meu coração. Senhor, leva-me às alturas, aos lugares mais secretos do teu coração. Aleluias. Leva-nos, Senhor. Leva-nos, Deus, aos lugares que só o Senhor tem para nós. Leva-nos, Senhor, aos lugares altos, onde o Senhor habita, onde aquilo que o Senhor tem guardado para o seu povo está. Leva, Deus, a tua igreja a ser dominada pelo Senhor como povo seu, como cidadãos que pertencem ao céu. Muito obrigado, Deus, porque temos essa oportunidade, Deus, porque somos chamados filhos. Ah, Senhor, ainda bem, Deus. Ainda bem, Deus, que nós pertencemos a Ti. Ainda bem, Deus, que não precisamos contar, Deus, com mãos humanas, porque nossa esperança está no Senhor. Aleluias, aleluias. Olá! É sempre um prazer e uma honra poder trazer a mensagem aqui para vocês no culto de oração, poder falar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Eu me chamo Marina Batista, sou missionária da Igreja Batista e estou falando aqui de Moçambique, estou falando do sudeste ali do continente africano, essa é a minha localização agora, no momento. E eu vou trazer uma mensagem que está lá no comecinho da Bíblia, está lá em Gênesis. Geralmente no começo do ano nós começamos a reler a Bíblia, né? E Deus vem falando comigo sobre a vida de um homem que é muito conhecido, um homem que as pessoas que são cristãs conhecem e as pessoas que não são cristãs também conhecem a história dele, porque é muito famosa a história dele. Inclusive tem filmes que não são cristãos que fazem referência a essa história, tem piadas, tem muitas coisas referentes a essa história. E esse homem se chama Noé, e ele está lá, o que eu vou ler sobre a vida dele e o que nós vamos estudar aqui juntos está lá em Gênesis 6, a partir do versículo 9. Vou começar a ler com vocês. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Amém? Vamos orar. Pai, que essa palavra ela possa ganhar forma na minha vida durante a gravação dessa mensagem, que ela também possa ganhar forma na vida das pessoas que estão ouvindo, que o Teu Espírito Santo possa falar através de mim e que o Teu Espírito Santo possa falar ao ouvido de quem está ouvindo, que possa personificar essa mensagem no coração de cada um, Pai. Que essa mensagem possa perdurar, não só agora, mas possa ser uma semente plantada no nosso coração para que dê muitos frutos para frente. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá.
Acabamos de ler um pequeno trecho, o comecinho da vida dele. Então Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Então ele era um homem justo, íntegro, que ele não se deixava levar pelas mazelas, pelas coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Esse é o primeiro ponto. Noé, ele não vivia numa época em que as pessoas serviam a Deus, ou em que as pessoas respeitavam a Deus, respeitavam as suas leis. Noé, ele estava vivendo num contexto extremamente negativo. E mesmo diante do ambiente, ele não foi mudado. Aqui está dizendo que Noé era um homem justo e íntegro. E ainda diz, entre o povo da sua época. Entre aqueles que estavam vivendo de maneira errada, vivendo de maneira pecaminosa, adorando outros deuses, fazendo coisas que desagradam a Deus, dentre esse povo achou-se um homem que andava de maneira justa e íntegra. Nós vivemos em ambientes assim. Nós vivemos em lugares onde a presença de Deus não se faz manifesta. Nós geralmente não passamos 24 horas dentro da igreja. Geralmente não, nós não passamos 24 horas dentro da igreja. E glória a Deus por isso, porque a igreja não foi feita para a gente ficar lá o tempo todo. Porque luz com luz o tempo inteiro não faz diferença nenhuma. Agora, quando você consegue ser luz em meio às trevas, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, essa é a diferença. Então, aqui é como Noé vivia. Um homem justo e íntegro, mesmo diante de uma sociedade corrompida que acontecia em volta dele. É só o comecinho, porque agora eu quero dar ênfase nessa parte aqui. Ele andava com Deus. Olha que lindo. Então não era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Tem um ponto e vírgula, como se fosse uma pausa, uma continuação. Ele andava com Deus. Essa era a diferença. Ele andava com Deus. E aí eu fiquei me pensando, Noé andava com Deus, Noé andava com Deus. Como andar com Deus às vezes é complicado. Como andar com Deus às vezes é difícil. Eu falei que é o que nós devemos fazer, porque a sociedade está corrompida e nós devemos ser luz em meio às trevas, mas é difícil. Como é difícil. Então foi partindo dessa frase que me chamou a atenção que eu comecei a meditar. O preço que é andar com Deus. O preço que é andar com Deus. Não é uma coisa tão simples quando a gente pensa. Não é uma coisa tão fácil. E no dia a dia, a gente às vezes tem que decidir o que a gente está amando mais. Se é a minha promoção, se é o dinheiro, se são os meus bens, se é a minha família ou se é Deus. E Noé, ele andou com Deus, como está escrito. E eu fiquei pensando nisso. E Noé, no versículo 17, começa a dizer: eis que vou trazer águas sobre a terra. Aqui é Deus anunciando o dilúvio. O dilúvio para destruir, deixando do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. No 18 dá a esperança, mas vamos ler o 17 de novo. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. A gente, às vezes, foca, eu pelo menos na leitura sempre foquei nisso, de que bacana, Noé foi salvo, a família dele foi salva, as esposas da família dele, dos filhos dele, né, no caso, foram salvos. Os animais que entraram na arca foram salvos. Mas, ainda assim, tinham mais pessoas. Eu fiquei pensando depois, quando eu escrevi, eu falei, mas e o tio de Noé? Noé não tinha tios? Noé não tinha primos? Noé não tinha outra parte da família?
Eu acredito que para entrar naquela arca e fechar aquela porta foi uma dor inexplicável. Porque você sabia, Noé sabia que naquele momento em que ele fechasse a porta da arca, que ele obedecesse a Deus, que ele fizesse aquilo, o preço seria pago. O preço dele saber que toda criatura que não estivesse ali fora iria perecer. Que os tios dele iria perecer. Que os parentes mais próximos, que não são só os filhos, iriam perecer. Que os animais que ele tinha iriam perecer. Que tudo iria se acabar. Que o mundo não seria como antes. Mesmo que seja um mundo corrompido, mesmo que seja um mundo que não agradava a Deus. Quando Noé olhou para tudo isso, ele decidiu andar com Deus. Mesmo diante de todo esse cenário, ele decidiu fechar a porta da arca. Ele decidiu andar com Deus. Mesmo sendo muito difícil. Mesmo sendo muito difícil. Esse foi um preço de andar com Deus. E aí fiquei pensando, o que será que Hebreus fala desse homem? O que será que a carta de Hebreus, que tem a parte dos homens da fé, fala sobre este homem? Este homem que teve muita fé, este homem que andou com Deus. E aí diz assim, no Hebreus 11, versículo 7, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Esse homem, ele decidiu andar com Deus. E ele pagou o preço. E não teve reservas. Na verdade, o preço ele começa a se transformar em nada. Noé abre mão de muita coisa. Como nós, às vezes abrimos mão de algumas coisas que antes para nós eram extremamente importantes. E aí quando nós olhamos para o resultado, assim como Noé fez, quando olha para o resultado, quando vê o que vai acontecer, nós nos movemos com grande temor em direção a Deus e andamos com Deus. Andar com Deus é progredir. Andar com Deus não é simples, não é fácil, porque tudo tem que ser da maneira dele. Não tem como nós querermos andar com Deus e querermos fazer as coisas do nosso jeito. É incompatível. Não se mantém. Não tem como você decidir seguir a Cristo, entender que Ele é seu Senhor e Salvador, e de repente você querer tomar uma decisão que parte apenas de você. Uma decisão que vai contra os princípios da Bíblia. Uma decisão que não é de acordo com o que Deus fala através das Escrituras. Nós devemos viver de acordo com o que nós escolhemos. Se escolhemos andar com Deus, então temos que viver da maneira dele, assim como Noé fez. Às vezes vamos olhar e vamos falar, nossa, como esse preço está alto. Está alto esse preço, Deus, não queria estar fechando essa porta da arca agora. Eu tenho ali os meus primos que eu gosto, eu tenho ali os meus parentes próximos que eu gosto. Não queria, tá difícil, como tá difícil. Mas Deus fala, me escuta, que eu tenho o melhor para você. Faça o que eu tô mandando, porque eu tenho o melhor para você e para sua família. E Noé fez, Noé fechou a arca, Noé continuou, Noé andava com Deus e Noé fechou as portas e viveu o tempo que Deus tinha de dilúvio dentro da arca e salvou ele e a família dele. Às vezes nós gastamos muito tempo pensando no preço, nas percas, no que eu estou deixando de viver, no que eu estou deixando de fazer porque eu sou cristão, no que eu estou
como estou vivendo nessa vida, nessa terra, e não estou aproveitando isso, não estou aproveitando aquilo, poderia estar escolhendo isso, poderia estar escolhendo aquilo. E aí a gente não percebe o resultado. A gente acaba esquecendo do que ganhamos, do que recebemos. Não é que recebeu a salvação dele, da família dele. E nós acabamos, às vezes perdemos tanto tempo olhando o preço que é, quanto me custou, quanto me doeu, e não olhamos para o que ganhamos, para a vida eterna que ganhamos, para a salvação que ganhamos. O que custou para mim foi tão pouco em relação ao que eu ganhei. O que custou para mim, por exemplo, deixar a minha casa, vir para outro país, que tem outra cultura, que fala com um sotaque meio diferente do meu, um sotaque um pouco mais arrastado, e viver outras coisas. E às vezes nós focamos tanto nesse preço que foi pago e não nos lembramos que o maior preço que foi pago foi o do sangue de Cristo na cruz. E é exatamente por isso que nós andamos com Ele. É exatamente por isso que nós escolhemos servir a Ele, porque Ele decidiu nos amar primeiro. Então é extremamente constrangedor olhar para Ele e não sentir que nós também devemos amá-lo. É extremamente constrangedor você ver o que Ele fez, o preço que Ele pagou, e simplesmente não decidir, simplesmente ignorar ou optar contra. Não tem como, porque a graça é irresistível. Você olhar o que somos, como vivemos e quem Deus é e o que Ele fez por nós, é irresistível não querer andar com Ele. E aí, às vezes na nossa vida perdemos tempo. Perdemos muito tempo olhando para o preço. Perdemos muito tempo olhando para as situações. E esquecemos de olhar o que Deus fez, quem Deus é, o que Jesus fez na cruz, o que o Espírito Santo faz conosco. Nós temos um Consolador que mora com a gente, que está aqui no nosso coração. Nós temos um Consolador que quando nós choramos no nosso travesseiro de noite, acordamos, a alegria vem. As misericórdias se renovam. Nós temos um Consolador que no momento de crise, no momento de angústia, no momento de luto, nós temos alguém que nos consola, que nos lembra da justiça, que nos lembra de como devemos andar em retidão. Nós temos alguém que sempre está conosco, que diz que nunca nos deixará, que nunca nos abandonará, que jamais nos abandonará. Nós temos um Deus presente. E aí, às vezes, perdemos muito tempo nessa terra, pensando no que eu poderia, no que eu viveria, em como seria. Ei, irmãos, esquece isso. Esquece isso. Faça como Noé. Decida fechar a porta da arca. Decida obedecer a Deus. Cheio de temor, obedeceu a Deus e pela fé salvou ele e a família dele. Hoje nós entendemos a graça sobre nós. E temos que decidir algumas coisas. Não é mais eu decido viver aqui ou ali. É onde Deus quer que eu viva. Não é mais eu vou decidir fazer isso ou aquilo. O que Deus quer que eu faça? E pergunte. Sabe por quê? Porque eu continuei fazendo um devocional. Não foi em um dia que Deus me mostrou como Noé era temente a Deus. Mas depois, no outro dia, eu continuei a ler a história dele. E aí, lá no capítulo 8, no versículo 14, diz assim: no 27º dia do 2º mês, a terra estava completamente seca. Ponto. Noé sabia dessa informação. Por quê? Porque um tempo antes dele soltar essa informação de que estava totalmente seca, aliás, Moisés, quando escreveu, né? Relatou isso, mas aqui dá para entender que Noé sabia disso. Por que Noé sabia? Noé, ele soltou uma pomba, e essa pomba voltou com um galinho de orvalho.
Beleza. Ele esperou mais 7 dias, pegou a mesma pomba e soltou. Só que essa pomba não voltou mais. Ela encontrou lugar para pousar. Ele sabia que essa arca, que o lado de fora estava seca. Estava, como está escrito, estava completamente seco. Porém, entretanto, todavia, quem anda com Deus é diferente. Então, Deus disse a Noé, saia da arca. Entende? Quem anda com Deus, às vezes, sabe o que tem que ser feito, ou às vezes tem uma noção, talvez, não tem uma certeza do que deveria ser feito ou do que deve ser feito, mas quem anda com Deus espera a voz de Deus. Noé sabia que estava seco. Noé sabia que estava completamente seco. Mas Noé esperou. Então, Deus disse a Noé, saia da arca. Então, Deus diz a você hoje, faça aquilo. Então, Deus diz a você, ande desse jeito. Às vezes nós temos um pouco de noção, mas nós que andamos com Deus precisamos ouvir a voz dele. Precisamos estar atento à voz dele. Porque andar com Deus, ela exige uma maneira diferente de viver. Ela deve ser deve ser uma vida que se baseia nas ordens dele, nas ordenanças dele. Falar com ele e perguntar para ele o que devemos fazer é crucial. É termos a garantia de que tudo está certo. É como se estivéssemos uma garantia de quem está vendo do alto, de quem está vendo de cima, como num semáforo. Aqui está, espera, e aí de repente prossiga. Um verde aparece e de repente é como se falasse, vai dar tudo certo, é isso mesmo, continua. Mas ele escutou, saia da arca. E é isso que nós devemos fazer. Deus, me ajuda a ouvir a tua voz, a entender o que o Senhor quer. Fala comigo através da palavra, fala comigo através da pregação, fala comigo, Pai. Fala comigo. Me responda o que o Senhor deseja. Eu estou completamente disposto a andar contigo. Eu preciso ter certeza de alguma coisa. Estou em dúvida. Pergunte. Fala com Deus. Conversa com Ele. Não tenho certeza disso, não tenho certeza daquilo. Ele vai esclarecer suas dúvidas. Porque Deus é misericordioso. Ele sabe que o nosso coração é enganoso. Às vezes nós temos tendência a querer fazer coisas que o nosso coração apenas deseja e não o que Deus deseja para nós. Então fale para Ele. Deus, me confirma. Deus, me dá certeza. Deus, me deixa saber se o Senhor está nessa decisão que eu estou tomando. Noé já tinha certeza que estava tudo seco. Mas andar com o Senhor não é simples. Tem que ser tudo do jeito dele. E ele foi movido de profundo temor. E também foi movido de profundo temor antes de abrir a arca. E ele falou com Deus. E Deus respondeu. Então, Deus disse a Noé, saia da arca. E só então Noé saiu da arca. Nessa mensagem, eu gostaria que você estivesse com o seu coração atento. Que você relesse a história de Noé. Eu te desafio a reler a história dele, a reler quem ele foi e entender o que Deus fez por ele. Deus fez um acordo, Deus fez uma aliança quando eles saíram da arca. Assim como Deus fez conosco. Deus fez um acordo, Deus fez uma aliança. Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas recebesse a vida eterna. Não porque merecemos, não porque somos bons,
Porque assim como também está escrito em Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas Deus veio e também firmou uma aliança com a gente. E hoje nós podemos escolher andar com Deus. Escolher ouvir a voz dele. Até nas coisas que parecem óbvias. Deus, eu tomei essa decisão, é óbvio. Calma, escute Deus. Espere Ele te dar garantia. Leia a palavra. Veja o que Ele diz. Escute a pregação do seu pastor. Escute a pregação dos cultos. Escute a Deus através da palavra, através do Evangelho. Tenha o seu tempo de devoção com Ele. Leia as Escrituras e releia, se for preciso, mas escute a Deus através da palavra. Porque o que Ele falou já está tudo escrito aqui, já está dito. Não tem o que mudar, não tem o que alterar. Então o que Ele falou está dito. Então escute Ele através das Escrituras, para que nós possamos todos os dias andarmos com Deus. Andar com Deus. Esquecer das coisas que não nos pertencem mais, das coisas que não fazem mais sentido na caminhada com Deus. E escolher ouvir a voz dele quando formos tomar decisões. Amém? Vamos orar. Pai, que essa palavra tome o coração de todos que estão assistindo, que seja clara e específica, que o Teu Espírito Santo fale com cada um, assim como o Senhor falou comigo durante esses dias e assim como o Senhor aglomerou essa caminhada de fé de Noé hoje nessa pregação. Cuida das nossas vidas, cuida do nosso coração, que nós possamos desejar caminhar contigo. E quando fizermos essa escolha, que o Senhor nos ajude, nos oriente a cada dia, a cada passo, caminhar contigo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.